Olá, bom dia meus irmãos, a paz do Senhor. Estou um pouco rouco, andei clamando forte aí, na presença de Deus, mas mesmo assim eu quero trazer uma palavra para meus irmãos de encorajamento. Irmãos, nós passamos por muita luta, o diabo ele se levanta contra nós, contra mim, contra a sua vida, e a Bíblia é bem clara, irmão. O apóstolo Paulo diz na sua segunda carta, 1 Timóteo 3, versículo 12, escrevendo a Timóteo, que quem quiser ver piedosamente vai ser perseguido. E o próprio Jesus falou mesmo, lá em Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 18, que se me perseguirem, vai perseguir vocês. Então, irmão, não adianta. Se você se colocar na posição, como buscando a Deus, oração, homem íntegro, ser luz do mundo, você vai ser perseguido, vai ser confrontado pelas trevas. O diabo, a Bíblia é bem clara, o Senhor plantou o trigo, a boa semente, e o diabo foi e plantou o joio, a planta venenosa do lado. Eu quero dizer para você, a única maneira de você vencer, a única maneira é quando você se torna a luz, as trevas vão contra-atacar. Então é impossível você não passar por luta. Então eu vou trazer essa palavra de encorajamento, porque é que nós precisamos, tá? Então eu moro aqui, né? Eu tenho minhas lutas aqui, minhas perseguições. Se eu vou para outro lugar lá, eu vou encontrar também, irmão. Eu vou encontrar porque é engraçado, né? No Velho Testamento, no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 28, tá assim, que se nós obedecer a Deus, o que é perseguir a gente? As bênçãos, né? Aqui no Novo Testamento, não. Quando a gente obedece a Deus, o que nos persegue é as perseguições, as perseguições. Você pode ver que o apóstolo Paulo, ele foi lá para ali, Atos 16, aí foi para Beré foi perseguido. Foi para Tessalônica, foi perseguido. Foi para Grécia, foi perseguido. Da mesma coisa que o evangelho não tem fronteiras, a perseguição também tem fronteiras, irmão. Então eu estou passando isso daqui, rapidamente. Desculpa a minha voz, que eu estou declamando esses dias aí, expulsando um demônio, né? O demônio. E aí, eu clamei com força mesmo, né? O demônio aí. Mas vamos aí. Ó, passar algumas referências com as árvores aqui, ó. Ó, na tradição cristã, duas árvores são frequentemente usadas para representar o crente que enfrenta lutas. O cedro do Líbano e a palmeira juntas simbolizam a estabilidade inabalável e a flexibilidade resiliente que a fé proporciona. O cedro do Líbano, símbolo de firmeza e raiz. O que representa estabilidade, força e caráter inabalável. Analogia: o cedro possui raízes profundas que se prendem às rochas. Da mesma forma, o cristão que firma suas raízes espirituais na palavra de Deus consegue resistir às tempestades mais severas e às perseguições sem ser arrancado ou derrubado. Aqui a base bíblica: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Salmo 92, 12. O que representa a sobrevivência? O que representa sobrevivência, alegria e flexibilidade diante das provações. Analogia: em meio às ventanias e tempestades, a palmeira tem a capacidade de se curvar até quase tocar o chão, sem se quebrar. Quando a força do vento passa, ela volta à sua posição original. Isso ilustra o cristão que sabe lidar com as adversidades da vida. Ele pode ser momentaneamente envergonhado pelas lutas, mas não é quebrado porque o Espírito Santo o sustenta. Assim somos nós. Glória a Deus. Vamos um pouquinho aqui. Só o Senhor é Deus, né, irmão? Vamos continuar? Ó, o carvalho, símbolo de maturidade e força. O que representa resistência e provação.
Analogia: é o vento e a força das intempéries que forçam o carvalho a aprofundar suas raízes e engrossar suas fibras. Isso representa o cristão que amadurece e se fortalece, não nos dias de calmaria, mas exatamente quando enfrenta oposição e lutas, tá vendo? Vamos lá, tem mais situações aqui que eu passo para os irmãos. Olha Deus, só passa umas aqui para os irmãos, tá? Declamando aí, mandando o demônio embora aí, né? O demônio, mas às vezes Deus manda, viu, irmão? Deus manda porque é um fogo para nos purificar. Vamos lá, ó. A palmeira, flexibilidade e resiliência. O cristão que enverga, mas não quebra. O cristão que enverga, mas não quebra. O pessoal escreve aí no vídeo do carro, né? Como é que fala que escreve no vídeo do carro lá? Esqueci o negócio lá que escreve no vídeo do carro, a frase lá, né? Vamos lá. A palmeira ilustra perfeitamente o cristão que enfrenta perseguições e lutas diárias devido às suas características biológicas únicas. Ela enverga, mas não quebra. Nós tomamos capota, mas não, sei lá, algo assim que eu estou do carro, né? Ó, ela enverga, mas não quebra. Durante as tempestades tropicais, eventos de alta velocidade, a palmeira possui uma flexibilidade impressionante. Ela chega a se curvar quase até o chão. Mas assim que a tempestade passa, ela volta à sua posição vertical e continua de pé. Isso simboliza a capacidade do cristão de se humilhar diante de Deus nas provações, sem dobrar seus princípios ou romper sua fé. Vamos lá? Ó, suas raízes buscam o que é invisível. Suas raízes buscam o que é invisível. Em vez de criar uma raiz principal, profunda e única, a palmeira cria milhares de raízes finas, entrelaçadas, que se espalham pelo solo. No deserto, essas raízes vão fundo até encontrar os lençóis freáticos. Para o cristão, isso representa a necessidade de buscar água da vida, Jesus, para sobreviver. Principalmente nos dias de sequidão e crise. Ó, o peso faz crescer, falando da palmeira. Biologicamente, se você amarrar um peso no topo de uma palmeira jovem, ela se esforçará ainda mais para crescer reta, fortalecendo seu tronco. Da mesma forma, as lutas e aflições moldam o caráter e fortalecem o vigor espiritual do crente. Tá vendo? Vamos lá. O cedro do Líbano, firmeza e raízes profundas. Enquanto a palmeira representa a flexibilidade em meio ao vento, o cedro complementa o versículo representando a solidez inabalável. Crescimento invisível. Nos seus primeiros anos de vida, o cedro quase não cresce visivelmente para cima. Ele passa esse período desenvolvendo suas raízes profundamente na rocha. Só depois de estar totalmente seguro é que ele cresce em direção ao céu. O cristão enraizado na palavra desenvolve uma base espiritual secreta e firme, tornando-se impossível de ser arrancado quando as grandes tempestades da vida ou desabam. Então, é impossível ser arrancado. Então, o filho do diabo, para fazer o que ele quiser, não vai ser arrancado, irmão. Se Deus determinar que é 10 anos que vai ficar lá, ele vai ficar 10 anos lá. Ficar 20 anos, vai ficar 20 anos lá. É mais fácil Deus matar o filho do diabo do que tirar o filho de Deus lá, o filho de Deus naquele lugar. Então não tem como. Vamos lá. Se você quiser, aqui, vamos lá. Deixa eu pegar os esboços aqui, irmão. Eu peguei ele aqui. Vamos lá, deixa eu ver se eu achei agora. Mas é mais ou menos o que eu passar para os irmãos, tá? Glória a Deus. Só o Senhor a Deus. Só pegar uma parte aqui.
Então isso aqui, viu, irmão? Ele passa para os irmãos. Deixa eu pegar aqui rapidinho aqui. Passa para os irmãos que nós temos que estar, nós temos que se fortalecer em Deus, na oração. Ó, não desanima, viu? Se fortalecer na oração, no jejum, leia a Bíblia. O inimigo vai perseguindo, ele quer te paralisar. As forças das trevas querem te parar, né? Você pode ver que no ministério de Jesus, ele foi perseguindo o ministério dele todo. Ele foi tentado ali no deserto, Mateus 4, Lucas 4, registra. Aos 20 anos começou o ministério dele. Aí foi tentado ali, mas em todo o decorrer do ministério todo dele foi perseguido. Os fariseus, os escribas, sempre afrontando, não. Então é isso, quando você confessa Jesus como Salvador, você arruma uma briga com o diabo. Então o diabo ele vai vir para você cara a cara com você. Não, ele vai enviar o filho dele. É o filho dele que vai enviar para te parar. Então o diabo usou quem para tentar parar o ministério de Jesus? Usou quem? Usou os fariseus, usou os escribas, usou até Pedro, né? Pedro foi um pastor, não vai para a cruz não, né? Teve pena de justiça. Ele usou até Pedro para impedir de Jesus de comprar a missão dele. A mesma mãe, né? Ela não vai para a obra não, fica aqui, né? Ela fica preocupada, né? Então, ó, meus irmãos aqui, só vou pegar um texto que o inimigo vai querer te parar, tá, irmão? Vai querer te parar, mas busca a força de Deus, que o Senhor Deus vai fechar a boca dos leões, tá, irmão? O leão vai jejuar, tá? Agora é Deus. Só mostrar aqui, busca a Deus. Essa missão tem o objetivo de produzir fé no irmão, fortalecer fé no irmão. Eu estou aqui, irmão, e eu estou pensando aqui, eu estou pensando, tá? Eu estou pensando, se Deus, agora quem vai decidir é Deus. Eu estou pensando que fica mais uns 2 anos, 3 anos, 4 anos, aqui onde estou morando. Aqui eu estou morando, estou pensando, uns 3 ou 4 anos a mais ainda. Nós estamos em 2026, então 2027, 28, 29, até mais ou menos 2030 eu estou pensando em ficar aqui, né? Ficando aqui, ministrando a palavra, testemunhando, né, de Jesus, dizendo que a pessoa deve se arrepender, não me comunicando com as obras infrutíferas, antes condenando e reprovando. Estou pensando em ficar aqui até 2030, condenando e reprovando a fornicação, as bebedeiras, as farras, pandeiras, a roupa de prostituta, tá, irmão? Até 2030, é o meu desejo. Mas se Deus quiser que eu fique mais, eu fico mais, né? Bom, deixa Deus trabalhar, né, irmão? Olha Deus. Vamos lá. Deixa Deus falar. Deus tem que falar. E o diabo tem que ficar a boca fechada. Assim como Deus fechou a boca dos leões. Olha Deus. Deixa eu pegar aqui. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, rapidinho. Desculpa a voz, tá, irmão? Andei clamando aí igual um doido, né? Vamos lá. Olha Deus. Tem que clamar, tem que clamar mesmo, viu, irmão? Clama a mim e responde-te e anunciei coisas grandes e firmes que não sabe. Jeremias 33, 3. Não é, irmão? Clama. Olha Deus. Quer ver, irmão? Passar aqui para os irmãos aqui. É Daniel capítulo 6. Só será Deus. Aqui, ó. Foi o motivo só 6. Pega aqui, ó. Versículo 17, começou o versículo 17. Tamparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel, selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Porque o rei, o rei Dário, ele tinha amizade com o Daniel. Daniel era um homem íntegro, não aceitava suborno para poder ter justiça. Ele se destacava e Deus estava, o Dário estava com a intenção de colocar ele líder de todo o estado, assim como o José do Egito foi o governador do Egito, colocar o Daniel como líder de todas as províncias. Daí os outros invejosos lá não conseguiam encontrar falha em Daniel, né? Daniel não tinha vício, né? Não conseguiam ver Daniel nas boates, né? Não conseguiam ver Daniel fornicando, não conseguiam ver o Daniel tomando cachaça. Daniel não tinha vício. Só vão pegar na região dele, então armaram na região dele. Aí os irmãos conhecem a história, né? Que aí ele chegou para Dário lá, dos Medos, né? A lei dos Medos, que por determinado tempo não podia adorar nenhum outro Deus
anunciou o dado, né? Não podia Daniel Deus. E Daniel era fiel à oração dele, né? Daniel orava 3 vezes por dia, irmão. 3 vezes por dia. Então eles queriam pegar na religião, na religião judaica, né? Orava 3 vezes. Então tem o salmo, né? Que orava 3 vezes por dia. Aí 3 vezes por dia, que era a força de Daniel, né? Então o inimigo quer paralisar nossa força, quer fazer Deus para orar, ler a Bíblia. Como? Jogando droga na sua casa, te atrapalhando, né? Então já várias coisas para tentar a sua força, né? Mas vai para cima, meu irmão. Deus está com você. Maior que está com você do que está no mundo, tá? Olha a Deus. E aí, constando a mesma história, aí Daniel foi fiel, ele continuou. Aí assim, o rei tinha assinado o decreto, não podia voltar atrás, né? Para ver se tinha assinado o decreto, não podia voltar atrás. Assim como na rainha Esther lá, ele fez o decreto, não pode voltar mais atrás. E aí o Dário percebeu, né, que estava que armaram ali, né? Aí foi isso que ficou triste, né? Que armaram, não tinha voltar atrás, tinha que colocar o Daniel na cova, né? Vamos lá. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Versículo 19. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, continuamente pode livrar dos leões? Perceba, irmão, você está no meio dos leões. Os leões estão à sua volta aí. Sabe que eu estou procurando meu carne, pecado, para te denunciar. Porque, irmão, você é de Deus. Você é mais que vencedor. Você é salvo. A partir do momento que você confessa com Deus, você já é salvo. Agora você tem que perseverar até o fim. Como lá, Marcos 13:13. Aquele que perseverar até o fim está salvo. Por causa da iniquidade, por causa da maldade, o amor de muitos você tem arma, não vai aguentar. Mas aquele que persevera até o fim está salvo. Então, por causa da maldade, muito vai esfriar. Então você tem que perseverar. Aquele que persevera até o fim está salvo. E você pode ver que lá em Apocalipse 21, que os covardes, os tímidos, vão ficar fora, que não perseveraram. Então veja bem. E aí, então você tem que perseverar. Não conseguiu dormir. Aqui o versículo. Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Livrar dos leões. Então assim, então você é convidado. Aí, qual que é o diabo? O diabo vai fazer você voltar atrás. Tá entendendo? Você é mais que vencedor, você é salvo. Então o diabo vai te atacar para fazer você desfalecer na fé. Tá? Você cair no pecado, na carnalidade. Então o leão quer carne, pecado. Não dá carne não, meu irmão. Fica firme. Faz o leão jejuar. Glória a Deus. Versículo 21. Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. Daniel respondeu. Então o Dário fez a pergunta, né? O Dário fez a pergunta aqui. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição. Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrar nós? Aí Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Quero dizer, irmão, que o anjo do Senhor acampa ao seu redor do que os tem e os livros, tá? Está em Salmo 34. Deus vai fechar a boca desses leões aí, viu? Desses filhos do diabo aí, viu? Deus vai fechar a boca desse filho do diabo aí, viu? Deus vai humilhar esse filho do diabo aí, viu? E o Salmo 91 também, o anjo do Senhor vai te livrar também, viu? Fique na frente de Deus. O anjo do Senhor acampa ao seu redor do que os tem e os livros. Deus vai fechar a boca desses leões aí, vamos jejuar esse não aí. Não vai ter isso não, viu? Se Deus determinar que você vai ficar 10 anos no seu pecado, vai ficar lá, viu? E esse leão vai passar vergonha. Olha Deus, filho do diabo aí. Vamos lá. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Deus julgou. O nome de Daniel, o Senhor é meu juiz. Deus está julgando, viu? Deus está lá em cima, está julgando mal, viu?
Deus vai julgar essa situação aí, irmão. Deus é meu juiz, o nome de Deus é meu juiz. Ou Deus me julga. Deus vai julgar a sua situação aí, viu? Deus vai pesar na balança aí, viu? E vai ver a bandidagem que está acontecendo e vai julgar e vai fazer. E ele não aceita suborno não, viu? Nosso Deus não aceita suborno não, viu? Ele é um juiz justo. Vai pesar na balança e vai acertar a conta com a vagabundagem, viu, irmão? Com a malandragem. Com o filho do diabo. O meu Deus enviou o seu anjo, ele fechou a boca dos leões. Eles não fizeram mal algum, pois fui acusado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Ó, o rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Confia no seu Deus, irmão. Deus vai fechar a boca desse leões aí, viu? Maior que está aí com você do que está no mundo. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel, e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram o quê, Foram o quê? Atirados na cova de nós. Os vagabundos, os malandros, os canalhas, os pilantras, os sem vergonha, que armaram para Daniel, Deus jogou lá na cova dos leões. Deus jogou lá. Então o mal que o vagabundo quer para você, vai voltar para ele, viu? O mal que vai voltar para ele, viu? Vagabundo. O sem vergonha. Tá? Amaldiçoarei os que amaldiçoaram, viu? Tá lá em no 24. E Gênesis 12. Tá? Aquele mal que é para você, vai voltar para em dobro. Vagabundo. Aqui. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram tirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres, os seus filhos, e antes de chegar ao fundo, os leões o atacaram. Eles passaram todos os seus ossos. O leão pegou no alto, deixou nem cair no fundo lá. Eles passaram os ossos, os vagabundos. Então o rei Dário prescreveu aos homens de todas as nações, povos, línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Deus vai ser glorificado, viu? Com a sua perseverança, onde você está ministrando, viu? Eu não costumo trazer essas mensagens não, mas como eu estou passando uma situação e Deus está me dando graça, estou passando para os irmãos essa palavra também. Olha Deus, é para a glória do Senhor, viu, irmão? Pois Ele é o Deus vivo, Ele permanece para sempre. Olha o dito do rei, Estou ditando o decreto para que em todos os domínios do império dos homens, os homens temam e reverenciem ao Deus de Daniel, pois Ele é o Deus vivo, Ele permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio jamais acabará. Ele livre e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário. Então os irmãos falaram, mas isso aqui é o Velho Testamento. Vamos lá, vamos para o Novo Testamento. Vamos lá para a galeria do Fé lá. Galeria. Vamos lá, irmão. Deixa Deus falar. Glória a Deus. Fala para o diabo, se perdeu, diabo, você perdeu. Você perdeu, você é um derrotado, demônio. Fala para ele, somos mais que vencedor. Fala para esse demônio sujo aí. Esse sujão. Aqui. Glória a Deus. Vou pegar um texto aqui, Deu 13, começando pelo 13. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber aqui o versículo 15. O 16, pegar no finalzinho aqui, tá? O tempo está passando, mas a galeria da fé. 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escolhido durante 3 meses por seus pais. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois eles viram que ele não era uma criança comum. E não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do Faraó,
preferindo ser maltratado com o povo de Deus, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, eu sou maltratado nesse mundo aí, viu? Preferindo ser maltratado com o povo de Deus, com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado, desfrutar da fornicação, das bebedas, das farras, que isso o diabo gosta, do pecado durante algum tempo, por amor de Cristo, por amor de Cristo, considerou sua tesouro uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, esse mundo velho perdido aí. Porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Ele perseverou, porque via aquele que é invisível. Andamos por fé e não por vista. Pela fé celebrou a paz que fez a expressão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espias, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas. Fechou o quê? Fechou a boca dos leões. Fechou a boca dos leões lá em Daniel, né? Fechou a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego, apagaram o poder do fogo e escaparam o fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exército estrangeiro. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos, que lá a viúva de Sarepta, lá do Elias lá, uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, açoite, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio. Isaías, diz a tradição que Isaías foi cerrado ao meio. Posto à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. O João Batista foi decapitado, por dizer a verdade, né? Nesse estado, afligidos, maltratados, o mundo não era digno deles, bangados pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Tá vendo? Fica firme aí, viu? Fica firme aí. Busca força em Deus, dá fraqueza será força. A confissão de Jesus é luta mesmo, mas fica firme aí. Deus maior que está em você do que está no mundo. Busca força em Deus, que Deus vai dar força para você rejeitar. Ó, quem quiser vir, vai ser perseguido. Só vou pegar aqui o texto do Senhor Jesus, cantificação aqui nessa parte que eu quero fechar com essa parte aqui, tá? Olha Deus. Fica aí, meu irmão. Ó, isso aqui é pouquinho, viu? Lá na Coreia, lá, estão matando, viu? Na Coreia estão matando nossos irmãos. Estão matando nossos irmãos em Cristo. Matando, torturando. Torturados por amor de Cristo na União Soviética. Torturaram mesmo. Desceram o rei mesmo. Bateram mesmo, mataram. Estão matando agora na China lá, nossos irmãos. Nós aqui, é isso aqui mesmo. Jogando droga dentro da sua casa. Vagabundagem, jogando droga na sua casa. Um monte de coisa errada aí. Isso é fichinha. Comprado nos irmãos passam lá, viu? Fica firme aí, viu? Esse vagabundo, Deus vai amanhã, esse vagabundo está te perseguindo. Olha Deus. Esse vagabundo vai se dar mal na mão de Deus. Esse malandro, safado. Olha Deus. Aqui. João 15, 18. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertencem ao mundo, eles amariam como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu escolhi tirando do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhe disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, por causa de Cristo que te persegue, viu? É por causa da palavra. Lá em Mateus 5, você vai ser perseguido por causa da palavra, por causa do seu testemunho. Pois não conhece aquele que me enviou. Glória a Deus. É isso aí, passar para os irmãos. Fique firme aí, estou aqui também. Ore por mim, estou orando para os irmãos que eu lembro aí, tá?
Vamos orar e em nome de Jesus, esse inimigo vai ser humilhado debaixo dos pés de Jesus. Glória a Deus. Com Deus.